Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí já na segunda metade de fevereiro. Daqui a pouco chega o Carnaval, né? Muita gente se preparando para o Carnaval. Quem já teve a sua época aqui em Porto Alegre, os carnavais de Pelotas, São Jerônimo, Uruguaiana e tal, passaram. Mas quem gosta de Carnaval agora no começo de março, que é uma coisa que nós já temos falado aqui, eu tenho falado sobre a questão do calendário do Carnaval. Eu acho que o calendário do Carnaval deveria ser, digamos assim, tipo segunda semana de fevereiro, não estabelecer uma data móvel, porque as coisas já estão começando, né? Os colégios já estão a pleno vapor e tal, daqui a pouco tem que interromper tudo para o Carnaval, que é uma festa pagã, mas que todo mundo, a maioria das pessoas gosta, enfim, nada sobre isso. Bom, Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Nós estamos aqui na Rede Comunidade de Televisão para a região metropolitana de Porto Alegre, nossa audiência aqui em Porto Alegre, Cachoeirinha, Esteio, Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda a região metropolitana e também no nosso litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Um abraço aí aos nossos telespectadores dessas duas importantes regiões do Rio Grande do Sul. Bom, vamos começar o nosso programa, como é tradição aqui, com o nosso espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Giovanni D'Agostin, prazer em tê-lo aqui. Gravata sempre coloração meia vermelha, né? Como todo colorado. Esse ano nós vamos participar da Libertadores. Parabéns, gente. Estamos com saudades de você da Libertadores. Que o Colorado aí faça frente às adversidades e conquiste mais esse campeonato importante aí para o povo gaúcho. Tá certo. A maior parte do povo gaúcho. Qual é a maior parte? O vermelho, o Colorado. Então tá. Então os caras, eles distorcem até as estatísticas, mas enfim. Futebol é isso aí mesmo, né? Torcida é torcida, né? Bom, Giovanni, nós estamos aí na pré-temporada de iniciar aquele acerto com o Leão, né? Com o imposto de renda. Naturalmente que as pessoas começam agora a pensar nisso a partir do fim das férias, né? Do veraneio e tal, o acerto com o Leão. Que critérios, por exemplo, de avaliação fiscal a gente pode fazer dos bens imóveis para se reduzir, digamos, o imposto de renda que se paga sobre eles? Muito bem, Silvio Lopes. Esse assunto é pertinente porque ele envolve principalmente a questão de natureza de planejamento fiscal no tocante a eventual ganho de capital quando a pessoa vende os imóveis. Então, quando a pessoa vende um imóvel, ela vai apurar o ganho de capital, que seria, em tese, o lucro, né, sobre essa operação. E o ganho nada mais é do que a subtração do preço de venda com o custo de aquisição do imóvel. Então, como o custo de aquisição do imóvel é uma variável determinante do ganho de capital, é oportuno nós tratarmos sobre ele, porque ele pode impactar ali na frente das finanças do contribuinte. Recentemente, no dia 22 de novembro do ano passado, de 2018, o governo federal editou o novo decreto que regulamentou o imposto de renda. É o Regulamento do Imposto de Renda, que também a abreviatura é RIR, não é? RIR 2018. Então, os artigos que tratam da valoração do custo de aquisição dos bens imóveis estão lá do artigo 136 e seguintes do RIR 2018. Então, senhores telespectadores, se tiverem curiosidade, podem digitar no Google, decreto número 9580, vai abrir lá o regulamento do imposto de renda, no artigo 136 e seguintes, fala do custo de aquisição dos imóveis. O que a legislação fiscal estabelece de regra para que a pessoa valorize o preço de custo de aquisição do imóvel que será declarado pelo contribuinte lá na pasta de bens e direitos da declaração, que é entregue até o final de abril. Muito bem. O custo, primeiramente, se refere ao valor pago na aquisição do imóvel. Então, o sujeito comprou um imóvel, o preço de compra da aquisição é o número base para que a gente consiga valorar o custeio de aquisição. Uma outra regra muito importante é que, em que pese ter inflação, o governo não permite que se altere o valor do custo de aquisição com base na variação da inflação. Isso está previsto também lá no decreto que regulamenta o imposto de renda. Mas, além do custo de aquisição do imóvel, nós podemos agregar alguns outros gastos.
E isso pode, como eu disse antes, impactar lá na frente quando esse imóvel for vendido. O que nós podemos acrescentar no custo, no valor pago pelo imóvel? Nós podemos acrescentar as despesas que o contribuinte teve com construções no imóvel, o que o contribuinte teve com ampliações e reformas. Isso é possível. Então, na medida em que o contribuinte vá gastando recurso com construção, ampliação e reforma, ele prepara uma planilha, não é? Guarda a documentação e agrega ao correspondente custo de aquisição do imóvel. Vamos imaginar que o contribuinte tenha que fazer uma demolição total e parcial de um prédio para construir um outro em cima. Essa demolição também pode agregar o custo de aquisição desse imóvel que a pessoa pertence. Também, realização de obras públicas, né, que tenham beneficiado o imóvel. Então, vamos imaginar que o contribuinte tem que fazer a calçada do imóvel. Então, o valor gasto com a calçada, com o meio-fio, com a pavimentação das vias, com a instalação de rede elétrica, de esgoto, nessas obras públicas que, eventualmente, o contribuinte seja compelido a fazer na parte externa do seu terreno, não é? Por uma obrigatoriedade legal, também esse custeio pode ser agregado ao valor do custo de aquisição do imóvel, de modo em que, quando vender esse imóvel, a pessoa tem ali uma economia na ordem de 15% do imposto de renda. Esse é o grande segredo. Agora, a questão toda também é a seguinte, né? Quer dizer, se eu compro um imóvel, eu comprei um imóvel há 20 anos, né? Normalmente as pessoas esse tempo todo não guardam os recibos, essas coisas, né? Isso aí complica. Ela tem que fazer uma estimativa disso, mas ela tem que comprovar. Pois então, a legislação do imposto de renda estabelece que todo o acréscimo valorativo dos bens tem que ser acompanhado das planilhas e dos documentos idôneos, né, que comprovem esses gastos, né? Nota fiscal, contrato, recibo, não é? Então, é muito importante que o contribuinte procure um contador e para que esse contador lhe dê o respaldo e o suporte jurídico para que a declaração do imposto de renda dele amanhã depois ele não tenha problema, né, numa eventual autuação por um pagamento equivocado do imposto ou de uma valoração equivocada na pasta de bens e direitos. Agora, o grande segredo começa em guardar toda essa documentação, né? Quer dizer, o cara dá mais um imóvel, né, que tem um valor certamente mais elevado e tal. Guarda isso exatamente para depois evitar que tenha transtorno lá adiante. É importante que o contribuinte guarde a documentação, todo o gasto que tem com o imóvel, não é? Esses gastos com gastos prediais, efetivamente, não é? Que ele guarde tudo isso numa gaveta, numa pasta. Quando chegar a época de declarar o imposto de renda, vai contratar um contador para fazer esse serviço, entregue a pasta para ele. Aí o contador vai saber filtrar quais são os documentos legais para poder aumentar a valoração desse imóvel. Bom, a partir de agora, a entrega toda é no final de abril, né? Quer dizer, normalmente o cara vai fazer o imposto de renda antes, né? Vai ter que se orientar naturalmente com o contador, porque tem que evitar de ter transtorno depois, problemas com o imposto de renda. Muitas vezes o cara, por desconhecimento, acaba tendo um problema sério com o imposto de renda, com a Receita Federal, não por má fé, mas por desconhecer. E, portanto, por isso que é importante a participação de um contador nessa hora. O contador é o profissional capacitado para dar as orientações ao seu cliente no tocante ao imposto de renda, não é? A pessoa, perfeito. O profissional que tem um conhecimento. É o período em que mais vocês trabalham também, não é? É um serviço, ele é ordinário, porque todos os anos tem o período de extraordinário no momento, né, naquele momento. Realmente o número, todo mundo tem que declarar imposto de renda, né? E, sobretudo, quem tem empresa e tal, é mais complicado. E por isso que o trabalho, a orientação de um contador é fundamental. Por isso hoje, meu mestre... Por enquanto, por hoje é isso. Eu pretendo, nas próximas entrevistas, né, como nós estamos no período que nós já vamos entrar no período de entrega de declaração do imposto de renda, e como o imposto de renda ele é um tema, de certa forma, complexo, assim como toda a legislação tributária, não é? São muitas dúvidas que surgem, então, na medida do possível, a gente vai trazer algum tópico que tenha a ver com o imposto de renda para ir dirimindo algumas dúvidas, esclarecendo algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Esse é o nosso propósito. Muito obrigado, então. Até. Forte abraço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Oi, oi!
Estou aqui outra vez, dando continuidade às 10 sementes dos 2 programas das semanas passadas. Então, quem não assistiu ainda, confere lá no YouTube do programa, tá bom? Então, vamos lá. E lembrando, são as sementes da prosperidade, do curso que eu fiz, um dos trocentos cursos que eu fiz do ciclo da prosperidade com a coach Adriana Marques. Então, vamos lá. Pratique a contemplação. É tão importante a gente contemplar a natureza, né? Aprender com a natureza. E com o momento presente, seja lá o que estiver acontecendo, contemple, né? Outra coisa, confie em você. Confie em você. Simplesmente acredite nas tuas intuições, né? Confie e vá. Sinta no teu corpo, isso é sim, isso é não. Sinta dentro de ti, confia em ti. E vai adiante. Seja otimista, pratique o otimismo. Isso é, assim, importantíssimo. Então, seja alegre, vai lá, bota as coisas, seja otimista. Outra coisa super importante, não leve para o lado pessoal, não leve as coisas para o lado pessoal, né? Não tome para si. Então, tem coisas que é do outro. Se o outro veio raivoso na tua frente, isso é dele, é ele que está com esse problema, com este problema. Então, não tome para si, né? Então, isso é muito importante. E outra, para finalizar, a última das sementes de hoje dê o melhor de si, dê o melhor, né? Faça da melhor forma, dê o teu melhor, né? E é isso. Então, vou ficar por aí, já fiquei louca para falar as próximas, mas as próximas, então, só na semana que vem, e a gente vai fechar o ciclo das 21 sementes, tá? Da prosperidade, do ciclo da prosperidade. Até a semana que vem, beijo! Olá! O criador da psicologia, Sigmund Freud, nos orientou a culpar os pais pelas desventuras da vida. Marx, por sua vez, atribuía nossos males ao capitalismo. Nenhum nem outro merecem ser levados a sério. A vida é vivida individualmente, assim como a nossa fé. Quando temos fé em Deus, por exemplo, é na experiência com Ele que construímos a nossa vida. Quem nunca teve essa experiência verdadeiramente não conhece Deus. Assim, fé também é ciência experimental. Quando você tiver fé em seu potencial, em suas habilidades, começará a transformar a sua vida e a materializar os seus sonhos. Você, mais ninguém, é o dono do seu nariz, como de sua aventura ou desventura na vida. Creia nisso e vá em frente. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Falando sobre seus direitos, gostaria de abordar direito de família, mais precisamente o inventário extrajudicial, que é uma ferramenta nova do direito sucessório, mas que ainda não está sendo bem explorado. Se não, vejamos, aberta a sucessão, o direito à herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. É o que diz o nosso Código Civil. Abstraída a hipótese da sucessão provisória, é certo que a morte é o evento que deflagra a abertura da sucessão. Não obstante, o Código Civil diga que é automático a transmissão da herança, consagrando a tradicional regra da ciesínia. Na prática, essa transmissão de patrimônio depende do desenvolvimento de duas questões: o que constitui a herança e quem são os sucessores, os herdeiros. Com o advento da Lei
11.441 de 2007, surgiu a possibilidade da abertura do inventário na forma extrajudicial, o qual é feito diretamente no cartório de notas, através de escritura pública. Cabe destacar a sua maior vantagem, que é a rapidez, levando em média de 2 a 3 meses para ficar pronto o processo de inventário no cartório, sendo outra vantagem a economia, tanto do tempo como financeiro. E são esses os motivos mais relevantes e aconselháveis para a escolha da forma extrajudicial quando permitido por lei. E quais são os requisitos que o inventário possa ser realizado no cartório? Todos os herdeiros devem ser maiores de idade e capazes civilmente. Também deve existir acordo entre os herdeiros, ou seja, não pode haver litígio quanto à divisão dos bens e direitos. Não pode existir testamento deixado pelo decujus. Na escritura e elaboração, deve constar obrigatoriamente a participação de um advogado. Em síntese, são inúmeros os benefícios do inventário extrajudicial. Dentre eles, pode ser salientados a celeridade, simplicidade, segurança, manutenção das relações afetivas entre os herdeiros, economia de gasto, evita eventual desgaste emocional que a família está passando no momento de maior sensibilidade pelo falecimento do ente familiar querido, assim como resulta, consequentemente, num descongestionamento do Poder Judiciário. Assim, agradeço a audiência e desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Muito bem, nosso Economia e Desenvolvimento está aqui com Carlos Biderman. Carlos Biderman, empresário, consultor empresarial e gremista. Sobre gremistas, nós vamos conversar no final da entrevista. Mas, Carlos, prazer em tê-lo aqui novamente. Estamos entrando no segundo mês do governo Bolsonaro. As tuas expectativas continuam as mesmas? Silvio, continuam as mesmas. Acho que, enfim, as coisas estão se encaminhando de uma forma adequada. Confesso que esperava um pouco mais agilidade nesse início de governo, esperava algumas medidas já anunciadas que pudesse se efetivar de uma forma rápida. A gente que vamos dizer assim, que esperava tanto uma mudança radical na estrutura de governo do país, anseia por as medidas que, enfim, foram anunciadas, que foram discutidas, foram debatidas, foram propostas durante a campanha e depois da campanha. E a gente percebe que as coisas não andam no ritmo que eu acho que a sociedade gostaria. Então, acho que essa ansiedade é natural, porém, existe, vamos dizer assim, expectativa grande em relação à aprovação da reforma da Previdência, que seria, vamos dizer assim, um kick-off de um projeto importante de mudança da estrutura das contas nacionais, o que permitiria que, a partir daí, os outros programas que estão anunciados fossem, enfim, implantados. É bem verdade que houve uma espera por essa diferença de datas de posse em relação à própria estrutura de governo do próprio presidente em relação ao Congresso, que tomou posse agora 1º de fevereiro, mas mesmo assim eu acho que muita coisa poderia ter sido feita e anunciada independentemente da posse do novo Congresso. Carlos, você não acha que o que atrasou também essas coisas, todo o acontecimento, assim, as realizações do governo, foi, em primeiro lugar, o Bolsonaro estava com o olho em Davos, no começo do governo. Teve aquele problema, estava com a bolsa de colostomia, está no hospital, está saindo essa semana, e que agora realmente vai começar o governo. Mas, Silvio, de novo, a eleição foi em outubro, tá certo? De outubro até dezembro, muita coisa poderia ter sido feita, já preparada para a partir do dia 2 de janeiro começar a ser implantada. Então, isso não aconteceu. Isso gerou, para mim particularmente, uma frustração, porque eu esperava que isso viesse a acontecer. Mal lembrando de uma experiência negativa, Collor, quando tomou posse, no dia seguinte, teve um pacote de medidas importantes, que foram desastrosas, enfim, nas circunstâncias daquela época, mas ele se preparou para aquele momento e entrou a partir do primeiro minuto do jogo jogando, tá certo? Nesse caso, não. Há toda uma preparação que continua acontecendo com o governo em andamento. E a mesma coisa vale para o Rio Grande do Sul. A minha angústia no Rio Grande do Sul é maior ainda, porque muita coisa poderia ter sido anunciada, muita coisa poderia ter sido feita, e a gente sabe, né, Silvio, que o processo começa e aí os novos administradores, governadores e seus secretários se perdem no meio
meio do processo e acabam tendo muita dificuldade de implantar medidas novas. Então, eu sempre defendo essa tese, vamos dizer assim, de que o primeiro dia de governo é o dia mais importante, onde as medidas têm que ser anunciadas e têm que ser implementadas aquilo que é possível fazer. Se vai começar a estudar, que é o que está acontecendo tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, vai começar a estudar a partir do dia 1º, acaba se perdendo no processo e acaba encontrando dificuldades para implantar cada vez maiores ao longo do governo. Então, acho que nós perdemos, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, esse momento inicial que é extremamente importante para anúncio das medidas e começar a trabalhar efetivamente, não planejar. Planejar tinha que ter sido feito antes. Bom, a questão da reforma da Previdência está sendo dita aí como sendo, digamos assim, o grande pontapé inicial das grandes mudanças. Ela só, a reforma da Previdência não resolve o nosso problema. Ela é fundamental, né, para ser das contas públicas. Que reforma vai ser aprovada, não sabe, né, Silvio? Então, mas isso projeta um futuro de uma mudança nas contas públicas importante, mas não tem efeito imediato, tá certo? O efeito imediato vai ter, paulatinamente, uma progressão, quer dizer, não vai chegar lá e cortar a aposentadoria. Isso não vai acontecer, tá certo? Então, ela é importante no médio e longo prazo. Agora, as medidas de curto prazo não foram tomadas até agora, então não sabe exatamente o que vai acontecer. E muita coisa já poderia ter sido feita, como eu disse. Então, a Previdência é importante, é uma reforma estrutural relevante que projeta um futuro diferente para as contas públicas, absolutamente necessária, mas está longe de ser a solução de curto prazo. Bom, tu achas que o governo vai ter condições no Congresso de aprovar essas medidas? O teu feeling agora, o governo conseguiu, o partido do governo, do Bolsonaro, tem 52 deputados federais, mas naturalmente que as reformas vão exigir mais de 300 deputados. Qual é, assim, o teu feeling do ponto de vista de que o governo possa sensibilizar os deputados, os nossos políticos, de que o Brasil realmente precisa dessas reformas e conseguir o apoio para a reforma que ele vai ser possível fazer, não é? Eu acho que isso já está consolidado, né, Silvio? Eu acho que hoje a resistência às reformas é muito pequena. O povo brasileiro deu já o seu recado e os próprios políticos, enfim, a própria presidência do Senado, da Câmara, vem sinalizando nessa direção e acho que há todo o ambiente para que isso venha acontecer. Agora, é muito importante que essas pequenas atrapalhações de índice de governo se resolvam. Não dá para ficar batendo cabeça, tá certo? Porque aí isso divide e aí as discussões ficam mais complexas. E também, obviamente, a questão do filho do presidente precisa ser resolvida imediatamente. Acho que quanto mais tempo levar para resolver essa questão do Flávio Bolsonaro, pior é, tá certo? Não importa quem seja, tem que resolver essa questão. Ou seja, tem que se errou, tem que pagar pelo erro e não tem que ficar cobertando coisa nenhuma, tá certo? Então, poxa, isso é extremamente importante também para criar o ambiente político e a credibilidade para implementar o que tem que se fazer, né? Então, a gente pode. Eu acho que a sociedade, de uma certa forma, a própria imprensa vem fazendo um mau trabalho nesse aspecto, até com certo revanchismo, dando, vamos dizer assim, um espaço exagerado para esse tema, mas independente do espaço exagerado, independente da forma, o assunto tem que ser resolvido. Sem isso, fica muito difícil implementar qualquer tipo de decisão sem a credibilidade que tem no primeiro dia, que vai se perdendo dia a dia pelas circunstâncias naturais do dia a dia do governo. O Bolsonaro ainda carrega, como todo presidente que começa, né, um patrimônio, assim, do ponto de vista ético, né, importante. Por isso que ele não pode desperdiçar isso. Mas, voltando agora às nossas questões regionais, nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. O pessoal sempre diz aí, o pessoal do esporte, que Palmeiras e Flamengo são os dois clubes mais ricos do Brasil, eles estão hoje acima de todos eles. Mas o Grêmio começa a contratar agora, o Tardelli foi o exemplo dessa semana. Tu acha que o Grêmio também se coloca na posição de um dos grandes, digamos assim, clubes que poderão ser campeões brasileiros, da Copa do Brasil e da Libertadores da América? Olha, Silvio, a gente tem um pouquinho de vivência de futebol e sabe que muitas vezes a contratação de jogadores caros não resolve os temas, né? O Grêmio mesmo tem uma experiência que não é lá muito positiva em relação a isso. Eu tenho absoluta confiança, estou aqui me contradizendo, que o Tardelli venha ser, vamos dizer assim, a cereja do bolo, quer dizer, aquele diferencial no time do Grêmio, e tem toda a condição para isso. Acho que foi examinado o seu passado, o seu presente, então indica que isso possa efetivamente vir a acontecer. Então o Grêmio está fazendo um esforço enorme para trazer esse jogador, para dar qualidade ao seu time e estar em condições de competitividade e melhor até que Palmeiras e Flamengo. Então, encher de craques, encher de jogadores caros um time não necessariamente significa vitórias. E eu acho que esse é o caso muito mais de Flamengo e Palmeiras que do próprio Grêmio, que vem com uma estrutura de categorias de base, com um time formado há mais tempo, que eu acho que, obviamente, que tem um desejo e o coração nessa afirmativa, mas eu acho que o Grêmio hoje está em melhores condições do que esses times para, enfim, para ter condição de sucesso esse ano, tanto no cenário nacional como no cenário internacional. Ali, para completar e terminar nossa entrevista aqui, 3 campeonatos: Copa do Brasil,
Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, fora o Gauchão. Desses 3, qual o que tu almejaria que o Grêmio conquistasse este ano? Todos. Digamos assim que tem que ser só um. Tem que ser o Libertadores e voltar para o Mundial para ser bicampeão mundial. Parabéns, é o que eu penso também. Grande abraço, Carlos. Até a próxima entrevista. Obrigado, Silvio. Meu amigo Silvio Lopes, estou de volta aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Ó, tem umas coisas nesse nosso país aqui que realmente é difícil, né, de se entender. Como é que o Supremo Tribunal Federal dá o aval para que todo o judiciário possa receber aqueles 16% de aumento, mesmo com os estados quebrados, não é? Então, o Rio Grande do Sul, todos os juízes vão ter 16% de aumento, nos outros estados também, 16% de aumento, porque o Supremo tem que justificar o seu próprio aumento de 16%. Enquanto isso, os aposentados tiveram 0,4% ou 4%, uma coisa assim, uma coisa insignificante, não é? Uma coisa insignificante. Mas eles não. Não é? Eles não. Eles que estão por cima da carne seca, já ganhando 30 e tantos mil reais, vão para 40 mil reais, aí para eles pode tudo, para eles tudo é legal. Olha, gente, que canalice, né? Que canalice que é feita com a população brasileira no geral. Mas eu estou aqui para falar também de Porto Alegre. E tem uma equação que não fecha com relação ao transporte público. Olha, os ônibus estão andando com pouco passageiro, pouquíssimos passageiros. Fora do horário de pico, tem ônibus que vai praticamente vazio, né, para os seus destinos. Mas, assim mesmo, os proprietários das empresas de ônibus querem aumento. E a EPTC está dando R$ 4,70 agora para os ônibus. Olha, tem muita gente que não anda de ônibus porque não tem dinheiro para pagar ônibus. Os aposentados, esses que receberam aí 0,4% de aumento, como é que vai andar de ônibus? Não tem como, não é? Não tem como. E os ônibus querem aumento e vão para 4,70, porque a EPTC já está topando o aumento para 4,70. Os lotações não querem esse aumento, porque os lotações estão já cobrando R$ 6,00, e com R$ 6,00 eles estão muito bem, eles não querem mais. Mas se vier o aumento dos ônibus, eles serão obrigados a aumentar também suas próprias tarifas, porque existe uma legislação que faz com que eles tenham que ter uma distância maior dos ônibus, para não prejudicar os ônibus. Mas olha, eu acho que tinha que ter um acerto geral. Eu já disse aqui outras vezes, tem que se corrigir o sistema do transporte coletivo aqui na cidade. Virou realmente uma mixórdia. Com a vinda dos aplicativos, os aplicativos foram bons. Eu não estou dizendo, não estou criticando os aplicativos. Foram bons porque eles fazem baixar a tarifa. Mas precisa realmente fazer uma reunião geral, um estudo geral, para que os preços possam fazer com que tanto os ônibus, como as lotações, como os táxis, como os aplicativos possam viver de uma maneira saudável. Hoje não estão e a população está pagando um preço realmente pesado. Falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem.
Coperpoa, crédito cooperativo para municipários, tem sede própria agora, sabia? A Coperpoa está na Alberto Bins 325, nono andar, conjunto 95. Ela oferece para vocês associados, e quem não é associado se valoriza, é importante a Coperpoa, empréstimos de até 36 meses para você pagar com taxas bem mais baixas do que na concorrência que existe aí no mercado. Consultoria jurídica também gratuita, o telefone aí da Coperpoa, para vocês, faz a ligação lá e marca uma reunião, 3284-2600. Vale a pena, muitas vantagens, muitos serviços oferecidos pela Coperpoa. Nardon Inácio Auditores e Consultores, há mais de 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, nós vamos nesse bloco do programa, vamos conversar com Jorge Luiz Martins. Meu nome é Jorge. Jorge, prazer em tê-lo aqui no programa novamente. A tua participação que está se consolidando, está tendo uma grande aceitação pelo nosso público. É importante, né, Jorge, isso aí, né? As mensagens que tu traz. É muito importante. Eu quero dar um bom dia também, né? Quero agradecer aí a audiência dos nossos telespectadores e principalmente da parte do meu bloco. Fazer um agradecimento especial ao Ponto das Cucas, lá de Araricá, a Turpax, agência de turismo e operadora, e também Noemi Aluguéis de Capão da Canoa. Mas fazer também uma referência especial a você, Silvio, que por tudo que você é, por tudo que você representa, inclusive no programa Economia e Desenvolvimento, porque tu trazes na alma a democracia e a cidadania. E eu queria te parabenizar por isso. Muito obrigado. Aliás, nós temos coisas importantes, né? E muitas coisas comuns, que é essa preocupação e passar o exemplo, né? Eu, por exemplo, eu li essa semana o Meu Nome é Jorge, o livro do Jorge, né? Um livro que está em 7, vai para a 8ª edição, e que mostra a história de alguém que sempre acreditou na vida, sempre teve, por exemplo, valores que estão sendo perdidos hoje pela sociedade, razão pelas quais a sociedade brasileira está como está hoje. Valores como ética, moralidade e o valor da família. O Jorge, neste livro, que aliás eu recomendo, olha, é maravilhoso, você não pode deixar de ler, porque o Jorge tinha tudo para dar errado. É um camarada que teve preso, teve injustamente, teve na rua, viveu desamparado, sem família, mas tu sempre acreditaste nesses valores, né, Jorge? Então é importante essa questão familiar que te acompanha há muito tempo, né, Jorge? Isso é muito importante. Os vínculos familiares. Eu nunca abandonei os vínculos familiares. E os vínculos familiares é muito importante. Os valores, né? Eu sempre bato nos valores, que é importante, porque a família, Silvio, ainda é tudo. E quando eu falo em família, em pais, eu falo também em responsáveis. Porque senão eu estaria ofendendo aqueles que não têm pais. Tem o avó que cuida, foi o meu caso, né? Ou são adotados, alguma coisa assim. Mas esses vínculos familiares são importantíssimos. Porque, veja bem, eu não tive esse afeto. Hoje, de cada 10 crianças, 4 não têm esses vínculos fortes emocional, o apego emocional com os seus pais. E isso é fundamental para o sucesso na vida deles depois. Quer dizer, eu não tive isso na minha criação. Eu fui catador de papel, eu passei por tudo que um ser humano pode passar e me tornei o homem que eu sou. Mas se tu te deres conta e ler o meu livro, o leitor vai ver que esse vínculo que eu tive com a minha avó até os 10 anos, apesar de tudo que nós passamos, fome, a dona frio, Elvira. A dona Elvira. Foi muito importante para o meu sucesso depois e para que eu continuasse vivo, né? Porque muitas vezes na minha vida eu pensei em terminar com tudo, acabar com tudo. Mas o maior patrimônio que nós temos é a vida. E como eu tinha essa crença religiosa, eu tinha essa crença em Deus, isso me fortificou muito. E isso está faltando muito hoje na sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, que está presa só em celular, só em internet. Né? Enquanto os filhos estão crescendo, eles estão olhando para baixo, não estão vendo seus filhos crescerem. E por isso está faltando esse vínculo. Esse vínculo é muito importante, esse vínculo emocional, principalmente do 1 aos 3 anos de idade. Até os 3 anos de idade, onde a criança precisa o afeto, a maneira que tu pega, né? A segurança que tu passa para essa criança, no momento que ela chora, né? No momento que ela precisa, não ter esse sentimento de abandono. O Jorge passou por isso, ele teve não só a rejeição na família, né? Mas ele teve a rejeição inicial na sociedade. Na família, ele conseguiu, pelo que eu li no livro, ele conseguiu compensar com o amor da avó. Ele foi criado pelos avós e tal, e tu conseguisse, de alguma maneira, sobrepujar isso. E nunca esqueça que há uma passagem do livro em que tu, no dia do teu aniversário, tu compra umas coisinhas da Itália, uns docinhos, e leva para tua mãe. E diz assim, mãe, hoje eu vim comemorar com a senhora. Não sei se ela, parece que ele diz assim, comemorar o quê, meu filho?
é que hoje eu estou de aniversário. Quer dizer, tu foste direto na tua mãe, né? Aquela que te gerou, que é a que deveria ter te criado, não te criou, mas foi criado pela avó. Então, tu tiveste essa rejeição na família, tu tiveste a rejeição na sociedade, mas tu soubeste enfrentar isso aí. E, sobretudo, na sociedade, né, Jorge? O que acontece nessa parte do livro, que é muito forte, esse vínculo, né? Eu não estava com a minha mãe, ela não podia me cuidar. Mas eu descobri onde é que ela estava morando, porque ela andava pelas ruas. Então, neste momento, eu descobri que um jardineiro, uma pessoa que trabalhava com jardinagem, tinha amparado a minha mãe e levou ela para morar com ele. E eu descobri onde ela estava. E foi como uma despedida, que eu não tinha mais o que fazer em Novo Hamburgo. Eu catava papel, eu fui colocado com 11 anos numa cela escura para dormir, porque eu estava dormindo embaixo do porão de uma casa. O que acontece? Eu encontrei minha mãe. E eu ganhei um dinheiro no centro, eu engraxei sapato, tal, não dei o dinheiro para o dono da caixa lá, comprei um pedaço de salame, um pão, e fui lá comemorar com a minha mãe a minha despedida, que eu viria embora para Porto Alegre. É um outro desafio, né? Tu sair de uma cidade como Novo Hamburgo, ele te conhecia, o pessoal também te conhecia, te ajudava, muitas pessoas te ajudavam, isso acontece na rua, né? Tem muitas pessoas que, de certa maneira, adotam alguns moradores de rua, porque sabem das dificuldades. Mas, dentre todos esses desafios, Jorge, o importante é o seguinte, que tu venceu, né? E isso é importante para as pessoas que muitas vezes têm tudo e não conseguem dar certo, porque elas não desafiam a vida, não aceitam o desafio. E eu falei agora há pouco num comentário, o Freud dizia assim, ó, que o Freud, criador praticamente da psicologia, ele de certa maneira nos encaminhava a culpar os pais pelas nossas desventuras na vida. Marx já dizia que não, que era a sociedade, que era o capitalismo, que era o capitalismo que era o culpado por tudo. Nós não temos que levar em conta isso, nós temos que saber que nós temos que ser o protagonista das nossas vidas, e tu foste o protagonista. Não, e isso é muito importante, isso aí. Por que nós não estamos preparados? Isso vem da família, isso vem da criação, isso vem do acompanhamento, do desenvolvimento, até os 7, 8 anos de idade, até o pré-operatório, que nós chegamos ali nos 12, 13 anos, que tu começa a fazer valor do juízo. Ali é muito importante essa formação. Eu não tive isso, eu talvez seja uma exceção, mas ali é muito importante os pais passarem valores. Por que esse problema? Porque eles não são preparados a enfrentar problemas. Eles não são preparados para ouvir não, uma desistência. Super protegidos. Super protegidos. Ganham um presente, eles não querem presente, eles querem futuro. Ganham dinheiro, não é o que eles querem. Quer dizer, os pais ficam comemorando e alegando que não tem tempo para os seus filhos. Né? Comemorando o tempo que ficam fora. Mas o tempo que eles estão fora, os filhos estão na internet. Então está faltando esse laço familiar, esse apego emocional. Esse apego emocional é fundamental para o jovem, para a criança se desenvolver depois e ter sucesso na vida. Porque eles não estão preparados para isso, Silvio. Imagina, eles são criados dentro de casa como se a felicidade fosse um direito, que eles não tivessem que conquistar. Então, hoje, eles não têm persistência, não têm tempo, eles querem tudo na hora, porque na internet eles têm na hora, mas não prepara eles para a vida. E isso é muito importante, preparar nossas crianças, nossos filhos, nossos jovens para a vida. Jorge, e lendo esse teu livro, eu vejo assim que teve muitas pessoas na tua vida, as quais tu é muito bem reconhecido, tu reconhece essas pessoas, é importante isso, que te ajudaram. Me lembro, por exemplo, o Dimer, lá da Assembleia Legislativa, que era o dono do restaurante que ficava lá no 11º andar da Assembleia. Lá foi o teu primeiro emprego. Tu entraste lá e as pessoas te protegiam, tu não poderia aparecer, porque tu era maltrapilho, tu não tinha roupa, não tinha, né, essas coisas todas. Depois, tu tiveste também outras oportunidades de trabalho com o Castilhos. Castilhos, eu conheci o Castilhos. Volmar Castilhos. Volmar Castilhos. E ele era um camarada ligado ao PDT, né, o Leonel Brizola e tal, e também foram caras que te ajudaram. Mas não adianta te ajudar se tu não te ajuda. O primeiro carro que o Brizola fez campanha, quando ele voltou do exílio, foi meu. Ele não tinha um carro para fazer campanha e ele pediu para o Castilho, fala com o Jorge. O Castilho falou comigo e disse, porque o Castilho me ajudava durante a noite, nós intercalávamos. Eu tinha um táxi, eu trabalhava com táxi, ele pegava de noite e eu pegava durante o dia. Já era uma outra etapa da tua vida. Porque ele auxiliava lá na Assembleia, tá? Ele auxiliava o Brizola, já era uma outra etapa da minha vida. Né? Mas o restaurante da Assembleia, esses dias agora eu me encontrei com o Tiago, o neto do Dimer, né? Quer dizer, ali eu aprendi, eu passei a ter dignidade. Eu passei a ganhar o meu dinheiro do meu trabalho, fruto do meu trabalho. Não tem valor maior. Esses valores não é passado hoje em dia. Entende? O valor do teu trabalho, do teu suor, tu adquirir as coisas, tu ter esforço para adquirir as coisas. Porque hoje o nosso jovem não quer fazer esforço para adquirir, ele quer ganhar, ele quer tudo imediatamente, não tem paciência. Na verdade, a sociedade tem que saber hoje que
Nós é que temos que construir a nossa vida. Aliás, nós temos tudo hoje, né, para construir a nossa vida. Basta o quê? O desejo, a vontade e a consciência de que nós é que temos que construir a nossa própria vida. Quer dizer, nós enquanto indivíduos. E o mal dessa geração é exatamente isso. Quer dizer, eu tenho netos, né? E quem não tem netos hoje? E esses nossos netos estão sendo criados num ambiente completamente diferente do que nós vivemos, né? Eu vivi, nunca passei fome, graças a Deus, mas vivia, o meu pai era militar e meu pai passou esses valores para nós. O valor da família, ou seja, aqui, ó, tu tem que ser um homem digno, tu tem que ser um homem que vai vencer na vida, ou seja, aquela mobilidade social que a gente sempre defende, de tu ser melhor do que teu pai ser melhor do que os avós, isso é importante a gente saber. Quer dizer, nós temos que construir. E esse tipo de valor é que não está sendo passado. Esse tipo de valor que não está sendo passado, por quê? Porque as crianças, hoje, os jovens, estão sendo criados de fora para dentro e não de dentro para fora. Eles não aprendem a ter autonomia. Isso é muito importante, porque eles ganham tudo. Eles não sabem viver frustração, então eles não se expandem de dentro para fora. E eles vão viver eternamente precisando e dependente dos outros, para qualquer coisa. Este é o problema, uma das causas hoje do suicídio, do autoflagelo, do vazio por dentro, inclusive nas crianças. Esse vazio que a gente sente por dentro, porque tu não tem objetivos, tu deixa de ter os afetos, porque a família tem que dar fundamentalmente o aconchego e o afeto. Quando tu tens isso, tu já tem uma boa direção. A maior perda de um ser humano é a perda da mãe. Por quê? Por causa dos vínculos. Mas e por que nós estamos vivendo nessa sociedade doente? Nós estamos vivendo uma sociedade doentia, né? O imediatismo é tu ter, não tu ser. Tu ter posse, tu ter dinheiro, tu comprar roupa roupa grife, chique, roupa de grife, certo? Tu ter status, tu aparecer, tu está constantemente aparecendo. Isso que está sendo dado valor hoje. Não os valores morais. Nós temos que nos espiritualizar mais. Porque o país só vai para frente se ele investir na educação. A educação é o progresso de um país. Se nós não investirmos em educação nesse país urgentemente, essa geração está perdida, Silvio. E o problema todo, né, Jorge, que nós temos exemplos, muito maus exemplos, né? Esses exemplos para atender aqui dos nossos líderes, né? Nós temos hoje pessoas que são celebridades, mas vazias, né? Aqueles heróis que deveriam ser heróis mesmo. Por exemplo, aquela mulher lá que no acidente do Boechat, né, que foi lá desbravadamente, né, saiu ela via na motocicleta com o marido. A atitude dela teve lá para apoiar, para salvar o ser humano, enquanto outros babacões estavam tirando selfies, fazendo selfie da coisa. Quer dizer, esta mulher é herói, é heroína no caso, né? Ela estava preocupada em salvar uma vida, com a vida que estava ali. Estava preocupada com a vida do ser humano. E outros estavam preocupados em fazer sensacionalismo e se utilizar daquele momento. Então, e é isso que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, nós encontramos muitas pessoas, muitos líderes inteligentes no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho de economia e desenvolvimento, né? Nas empresas, no mercado de trabalho. Pessoas desenvolvidas intelectualmente. O que está acontecendo? Estão se dando mal. Porque não adianta tu ter a parte técnica e não ter a parte do relacionamento. Essas pessoas, de tão assoberbadas que elas são, de tantos compromissos que ela tem, que elas não têm mais tempo, elas estão atropelando. Não estão dando o tempo necessário para fazer as suas coisas e agir conscientemente, com responsabilidade. E estão perdendo, inclusive, seus empregos por causa disso. Não pela sua capacidade, pela sua incapacidade de se relacionar e de ter um equilíbrio emocional e mental. Isso é muito importante. Tu falaste uma coisa de relacionamento. Por exemplo, a questão da internet, do celular, né? As pessoas hoje estão se relacionando virtualmente e não pessoalmente, tá? Então, a questão do relacionamento, eu sempre bati nessa tecla. O relacionamento é a coisa mais importante que tem na vida da pessoa. Tu começa o relacionamento com a tua mãe, com o teu pai, com a família, e esse tipo de relacionamento ele tem que se expandir na sociedade. Nós somos seres relacionais. Por quê? Porque os filhos têm a tendência de copiar aquilo que os pais fazem. Quer dizer, o filho olha para o pai ou a mãe, então com o celular na mão, ele também vai ficar com o celular na mão. E este tempo que ele vê que o pai e a mãe estão com o celular na mão, é o tempo que ele se sente abandonado. Porque ele não quer o celular, ele quer um abraço, ele quer a companhia do pai, ele quer a presença do pai e da mãe, ele não quer celular. Isso aí está afastando hoje os filhos e está tornando um relacionamento familiar e relacionamento pessoal muito diferente. Saímos aí na rua, no nosso automóvel, vamos lidar com as pessoas, pode ver, eles querem ter vantagem, eles querem passar na tua frente, eles querem furar a fila.
Eles pensam neles. É eu, é para mim. O Joseph Campbell, que foi para mim um dos maiores estudantes da mitologia, ele dizia que os seres humanos hoje são diferenciados entre heróis, aqueles que redimem a sociedade pelas suas atitudes, a caso daquela moça lá que tentou salvar o caminhoneiro lá, né? A heroína. E as celebridades. As celebridades são essas celebridades, tipo a Anitta, esses caras, essas pessoas, o João Vital, o Pablo Vittar, que são celebridades vazias, que não contribuem com nada, à exceção deles próprios. Eles são celebridades que vivem em função deles e não da sociedade. Eles são celebridades de fora para dentro, não de dentro para fora. Exatamente. Eles não, como ser humano, não significam nada. E não contribuem em nada com o ser humano. Não, porque eu às vezes pergunto para as pessoas, né, o que você está fazendo para melhorar a vida de alguém? Então, isso tem que fazer uma autorreflexão e pensar o que eu estou fazendo para melhorar a vida dos outros. E para encerrar nossa entrevista... Porque eu não estou aqui só por mim, mas Freud também dizia, nenhum ser humano é 100% bonito sem assimilar uma boa dose de sofrimento. Pense bem, paz. É verdade. E para terminar nossa entrevista, Albert Einstein dizia assim, que nós viemos à Terra, que nós viemos para viver para os outros, ou seja, para olhar o próximo também. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo livro. Onde é que o pessoal encontra o livro? Esse foi um momento muito especial para o telespectador também. Quem dera que todos os assuntos hoje, a televisão, né, os órgãos de apresentação, também a mídia, tanto a mídia escrita como a mídia televisiva, tinha que se preocupar com esses programas familiares, de interesse ao ser humano. Jorge, obrigado, um abraço então. Pode, vem aí na tela aí meu endereço, aí meu contato, pode adquirir, porque eu tenho editora própria. Perfeito. Muito obrigado, então, Jorge. Um abraço. Nosso Economia e Desenvolvimento faz um rápido intervalo e já estamos de volta. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá! Dando continuidade ao programa Economia e Desenvolvimento, este espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional. Pois é, em virtude do trágico acontecimento que todo o Brasil acompanhou, com o jornalista e apresentador Ricardo Boechat, que morreu na tarde do dia 11 em São Paulo, muitas pessoas me sugeriram como tema de hoje a palavra legado. Então eu trago hoje como tema pensamentos sobre o legado na trajetória profissional. Algumas reflexões sobre o legado. Qual é o legado pessoal e profissional que você pretende deixar? O que você inspira nos outros? Você entende que para deixar um legado só é possível através dos resultados, dos lucros, por ganhar mercado, lançar produtos, vencer a concorrência? Como você gostaria de ser lembrado, de ser lembrada nas empresas ou nas áreas por que passou? Bom, um legado sobre esse enfoque que é o profissional é deixado sempre por uma pessoa e não por um cargo. Nesse caso, o legado faz com que possamos ser lembrados não por títulos ou posições, ou pelos pódios conquistados ou que acumulamos, mas pela nossa pessoa que construímos ao longo do tempo, nas ações e relações de cada dia, medida pela ética, pela integridade, generosidade, justiça e com atitudes de significado que se transformam em um propósito de vida, não só para você, mas para os outros. É impressionante como alguns executivos de grandes empresas ainda não entendem o significado desse termo, legado. Se você está com dúvidas sobre os legados que está deixando ou deixou, se pergunte em qual momento você fez a diferença na empresa em que trabalhou, qual o resultado mais incrível que você entregou, a inovação que você criou ou qualquer outra contribuição que você se orgulhe. E qual o impacto nas pessoas. De minha parte, eu acho que se trata de uma simples opção sobre a qualidade do sono.
A pessoa que à noite, ao deitar, quer repousar a cabeça sobre o seu travesseiro e ter uma tranquila noite de sono, ela não terá a menor dúvida sobre qual a única atitude recomendável a praticar para orientar não só os filhos, mas seus liderados. Mas há quem sofra da insônia, ou seja, tem gente que pensa que vale a pena passar noites acordado, preocupado com as suas espertezas e que elas sejam descobertas. Um legado assim, feito de espertezas, e não tem nenhum valor, e muito menos deveria servir de exemplo para quem quer que seja. Praticar um legado assim é cometer um ato de profunda falta de respeito para você mesmo. Mas nem tudo está perdido. Felizmente, alguns modelos de gestão de pessoas que o mercado pratica podem ser considerados do bem. E desses líderes que praticam essa gestão do bem é que saem os legados mais verdadeiros e valiosos, sendo que este sim vale a pena seguir. Henry Ford disse uma vez: só há uma coisa pior que formar colaboradores e eles partirem, é não os formar e eles permanecerem. Nem tudo que é lucrativo pode ser íntegro, mas tudo que é íntegro pode ser lucrativo a longo prazo. Não esqueça, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Muito bem, agora nós vamos ver aqui no nosso Economia e Desenvolvimento a Beth Reis, que vai falar hoje sobre o movimento de valorização da contabilidade. Esse movimento aí que está trazendo aflorando muitos aspectos que dizem respeito aos conselhos regionais de contabilidade e à função do contador na sociedade, que é uma função importante, técnica, mas também do ponto de vista político, de agregação, né, e de valorização do próprio contador, do técnico de contabilidade, que são importantes instrumentos aí para que nós tenhamos uma sociedade, sobretudo a empresa, a sua empresa, esteja sempre de bem com a sociedade, contribua com a sociedade e esteja também equilibrada do ponto de vista fiscal. Esse é o papel importante desse movimento de valorização da contabilidade, tecnicamente e politicamente. Vamos ouvir então a Beth Reis. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento e de todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais da Movacom. Meu nome é Elizabeth Reis, conhecida como Beth Reis, contadora há 26 anos. Estou integrando a Movacom, Movimento de Valorização da Contabilidade. Nós não estamos contra o que já existe, promulgado, as leis. Somos a favor de abrirmos precedentes que venham a proteger e ajudar a classe e a população como um todo. O conhecimento do contador abrange a legislação fiscal em todas as esferas governamentais. Além do conhecimento do Código Civil, e para isso dedicamos anos de faculdade para exercer nossa profissão, além de um acompanhamento e um estudo diário, o contador, por ser o gestor da contabilidade das pessoas jurídicas e o alimentador do sistema tributário nacional, presta um serviço relevante aos governos federal, estadual e municipal, de forma não onerosa para o governo. E por isso precisa ter mais atenção por parte do Executivo. Apesar de todo esse trabalho, pergunto: como o profissional da contabilidade é visto e tratado de forma geral pelos órgãos públicos? Infelizmente, a resposta não é positiva, pois em grande parte das vezes não há retribuição alguma, seja no atendimento ou seja em alguma estrutura diferenciada. Por que entendemos que os contadores deveriam ter um acesso diferenciado? Primeiro, ajudaria na desburocratização. Atendendo um profissional, o órgão tiraria a dúvida de vários contribuintes ao mesmo tempo, agilizaria todo o processo. Segundo, o contador é o principal interlocutor entre o contribuinte e o fisco. O profissional, conhece o negócio, o histórico do cliente e as necessidades, algo que um fiscal não consegue saber em poucos minutos de atendimento. Terceiro, devido ao conhecimento e experiência do contador, a qualidade das perguntas é maior, resultando assim, na maioria das vezes, um atendimento mais rápido.
Quinto, o sucesso da arrecadação também passa pelo profissional da contabilidade. A complexidade do sistema tributário brasileiro impede, nas maiorias das vezes, que um leigo consiga atender às exigências do fisco, sem que haja o auxílio de um profissional experiente. Pergunta então, o contribuinte consegue fazer um parcelamento de impostos? O leigo sabe apurar os impostos? O contribuinte sabe fazer as obrigações acessórias? A resposta é: sabemos que, infelizmente, não. Quando um órgão público coloca o profissional habilitado, contador ou técnico junto aos demais usuários na fila de espera, ele está criando um entrave e um embate ao conhecimento do profissional. Nós somos a solução e temos que transitar sem impedimentos. Portanto, quando se pede acesso diferenciado para os profissionais habilitados da contabilidade, estaremos agilizando e desburocratizando. Nosso trabalho se volta todo para a sociedade e para o governo, a fim de fazermos um país mais justo, transparente e solidário. Agradecemos a sua atenção. Para participar do movimento. Você, colega de profissão, basta nos seguir nas redes sociais. O site é movacom.org. Um abraço, Beth Reis. Muito bem, nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. E nosso programa volta na semana que vem. Até lá.